Olá, investidor. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Está começando agora mais um Vozes do Mercado. Hoje a convidada especial é Tatiana Pinheiro, economista-chefe para o Brasil da Galápagos Capital, com vasta passagem aí no mercado financeiro. Trabalhou no Panambi, Santander, BNP, ABN. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. E você? Tudo certinho também. Tatiana, queria que você apresentasse um pouquinho para a gente e depois a gente vai tocando o barco aqui. Tá certo. Eu me apresentar? Por favor. Então tá bom. Bom, como você disse, né? Já no mercado já há bastante tempo. Não vou falar desde quando, pulo essa parte, mas sim, né? Cronologicamente, ABN, Santander, BNP Paribas, Asset Management, Panambi, Asset Management e agora a Galápagos Capital. Sou doutoranda em economia na GV, escrevo artigos para uma agência de notícias em paralelo e sou professora, já dei aula e é isso, assim. Sou curiosa, depois de tantos anos eu continuo ainda curiosa sobre economia. O mais importante, né? E Tatiana, acho que começar aqui, a gente está na semana que tem bastante decisão de juros, né, no mundo inteiro, Suíça, Inglaterra hoje, e ontem, a gente está gravando na quinta-feira, né, ontem teve duas reuniões bastante importantes, Fed e Copom. Quais talvez tenham sido os principais destaques que a gente pode extrair, tanto dos comunicados, quanto acho que até da entrevista coletiva do Powell? Tá. Olha, eu acho que foi a decisão em si já era mais do que esperada, né? A manutenção da taxa de juros em 5,25%, 5,5%. A grande questão que o mercado se questionava era se iria manter a sinalização de política monetária para frente, que até então o FONC ele sinalizava esse ano 3 cortes de juros, ou se, por exemplo, ia voltar para a sinalização antiga, que era de 2 cortes de juros esse ano, ou variações do tema. E o FONC ele manteve o cenário de 3 cortes de juros para esse ano. Isso acalmou, eu acho que foi um ponto que trouxe calma para o mercado, a sinalização em si, né? Teve aumento da projeção de inflação, que veio de 2 para esse ano, de 2,4 para 2,6, né? Então, para pior, mostrando que realmente o Banco Central americano está preocupado com a inflação, tanto que acaba tendo uma mudança de cenário e uma revisão para cima da inflação, mas não o suficiente para mudar o que ele via de política monetária. E eu acho que essa entrelinha que traz essa calma para o mercado, né? Porque realmente os últimos dados das últimas semanas, principalmente a inflação, os últimos dados, a inflação do começo desse ano, ela veio mais alta do que esperado, né? Então, o dado de inflação de janeiro foi o que surpreendeu mais negativamente o mercado, vindo para cima, né? Aí fevereiro é só uma continuação dessa história nova que o mercado não contava, porque o quarto trimestre do ano passado foi muito favorável. O comportamento da inflação, os núcleos, a difusão só para esclarecer, o que você pega todos os preços que são pesquisados no índice de preço e você avalia quanto desses preços registraram alta, registraram inflação naquele mês, né? Então, esse índice de difusão ali pelos idos de começo de 2022, ele estava muito próximo do que se via ali na crise do petróleo no final da década de 70. Então, uns índices de difusão com 90%. Mostrando que 90% dos preços pesquisados estavam em alta, né? Então, quando a inflação está com alta generalizada de preços, né? E isso foi, quando começou o aperto monetário, ao longo do tempo veio caindo, e esse índice de difusão, ele voltou
para um patamar de normalidade que se observava ali antes dessa última aceleração de inflação, que sempre foi índice de difusão rodando em 50%, abaixo de 50%, né? Então, a gente veio com uma expectativa positiva com relação à inflação, que realmente, passou, o pior já passou, é movimento de conversão para a meta, está tudo certo. E aí, janeiro vem com alta da inflação acima do esperado e vem com alta desse índice de difusão, volta lá para casa dos 60%, 65% de difusão. Então, e aí o mercado ficou muito tenso, ele veio para essa reunião muito tenso, falando assim, não, o que vai ser o comportamento do Fed com o aumento da inflação que a gente observou? E aí o Fed veio com a resposta, olha, realmente pode ser que a inflação não seja tão baixa quanto a gente esperava, mas mesmo considerando que esse repique não é temporário, por exemplo, que parte desse repique da inflação ali nos Estados Unidos seja mais permanente, que é a revisão para o 2,6, ele vem e mostra assim, mais o meu cenário que eu vejo de espaço para corte de juros se mantém. Então, essa que é a calma que a decisão de ontem, eu acho que trouxe para os mercados. Uhum. Precisa ter um movimento realmente muito mais forte do que a gente observou aí nesse primeiro bimestre, vamos dizer assim, para a gente pensar num outro cenário que não seja de corte de juros nos Estados Unidos esse ano. O fato de ele não ter diminuído essa projeção de corte de 3 para 2 cortes foi o que trouxe um pouco de alívio para o mercado, né? O fato dele, porque essa decisão é passar desse repique de inflação. Sim. Né? E aí ele passa esse repique de inflação, ele traz a projeção de inflação para cima, um pouco para cima, mas ele não altera, ele fala assim, esse repique, essa aceleração de inflação não foi suficiente para mudar o meu cenário de corte de juros para frente. Legal. Então, é a combinação dessas duas coisas. E, Tatiana, foi mantido os 3 para esse ano, mas tem um ajuste ali nos anos seguintes, né? 2024, 2025, uma revisão para um juro um pouco mais alto, né? Sim. Isso significa que a gente deve ver uma taxa terminal ali depois terminando esse ciclo de queda de juros mais alta do que se previa antes, assim? Olha, a sinalização do FONC é essa. Por mais que eles falem, a gente não sabe qual é a taxa neutra de juros, qual é a taxa real neutra de juros, qual é a taxa nominal neutra de juros, é essa sinalização que ele passou ontem quando ele revisou a taxa de juros de longo prazo um pouco mais para cima. Né? E faz sentido, né? Quando você pensa na evolução das contas públicas nos Estados Unidos, do déficit público nos Estados Unidos e a evolução da dívida em relação ao PIB nos Estados Unidos, faz sentido, para mim faz bastante sentido pensar que é uma economia onde a taxa de juros ela aumentou. Né, ao longo dessa última década, né, taxa de juros neutra, né, é aquilo que a gente sempre coloca, né, esses fatores neutro ou potencial são variáveis de longo prazo. Né, e são afetadas, elas não variam assim no curto prazo, elas são afetadas por questões estruturais. E essa questão do déficit contínuo fiscal americano é uma questão estrutural. Né? Eles estão debatendo cada vez mais a questão do reequilíbrio, né? Ou pelo menos da redução do déficit fiscal. Né? O ano passado, a relação dívida-PIB nos Estados Unidos, se não me engano, atingiu 97% do PIB. Né? Então, está quase 100%. Em 2016, a relação dívida-PIB era de 80%. Né? Então, acelerou, né? A história é longa de déficits fiscais, mas teve uma aceleração forte nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim. E isso resvala em taxa taxa neutra de juros. Isso vale para país emergente, mas vale para país avançado também. É lógico que a gente está falando de uma economia com produtividade alta, com flexibilidade no mercado de trabalho
trabalho quase que completa, né? Então, é uma economia com maior capacidade de ajuste, sim. Mas mesmo assim, né, mesmo com crescimento de produtividade, que é uma economia que está acostumada a ter, e ela tem, né, crescimento constante de produtividade, que é uma coisa que a gente não observa aqui no Brasil. Mas lá a gente pode considerar que tenha ganhos de produtividade no ano a ano. Do outro lado, você tem o fiscal que também piorou, e piorou em questões que são estruturais nesses últimos anos. Então, eu acho que provavelmente essa sinalização do FED de taxa de juros mais alta está sinalizando que, olha, talvez a questão fiscal tenha mais do que compensado o ganho de produtividade, e aí a gente está com a taxa neutra de juros para a economia americana hoje é maior, marginalmente maior, né? Mas maior do que se tinha antes. Legal. E Tatiana, assim, o mercado entrou o ano acreditando que o FED ia cortar juros em março, passou a reunião, não cortou, tinha perspectiva depois que fosse em maio, e agora acho que estão concentradas as apostas em junho, né? Tem a chance dessa previsão, essa precificação passar a ser de corte só em julho? Ter chance sempre tem. Essa que é a parte interessante da análise de conjuntura, né? Surpresa é sempre possível. Como possível essa surpresa? Olha, vai depender muito das inflações, desse intervalo de inflação, principalmente a inflação, eu acho, que a gente tem de divulgação agora, de abril até junho, né? Até um pouco antes do começo de junho, né? Eu acho que daqui para a decisão de maio são 3 índices de inflação a serem divulgados. Aí isso já vai dar uma ideia melhor do que foi ali o janeiro e fevereiro, né? O quanto que é realmente uma questão de que a inflação está mais resiliente, ou quanto que pode ter sido só um repique, né, uma pressão de inflação temporária. Eu acho que dá para tirar essa dúvida aí nos próximos 3 indicadores de inflação. Né? Então, aí a gente já vai saber se, olha, está mais para julho do que para junho. Agora, a nossa expectativa, a expectativa da Galápagos para a condução de política monetária nos Estados Unidos é início de corte em junho. Né? O que a gente olha é que a inflação, a tendência é de queda nos Estados Unidos. Inflação é muito interessante, assim. Se você colocar e for olhar a questão mais ampla, né, colocando as regiões, vendo inflação por região, vendo ou por economias avançadas, economias emergentes, inflação é cíclica, né? Você tem ondas de pressão inflacionária, e aí todo mundo tem alta de inflação, todos os países, uns mais, outros menos, mas é o mesmo movimento. Então, sobe todo mundo junto, cai todo mundo junto, e é muito vinculado a preços de commodities. Então, você coloca ali a inflação dos avançados e coloca a variação de preços de commodities em 12 meses, dado que você está olhando a inflação no ano, né? Tem um comovimento muito forte, tanto para as inflações dos avançados como dos emergentes. E o preço de commodities vem caindo há mais de um ano, já são quase 2 anos de queda de preços de commodities. Essa relação de preços de commodities e inflação dos avançados sinaliza no nosso modelo, no nosso modelo para inflação de avançados, que com commodities aonde está hoje, no patamar que está hoje, os preços de commodities onde estão hoje, eles sinalizam a inflação convergindo para 2%, chegando próximo de 2%, aí num horizonte dos próximos, né, de um ano, um pouco menos de um ano. Então, a inflação, o que a gente acredita que aconteceu em janeiro e fevereiro foi mais um repique. É lógico que a inflação de serviços, ela é mais alta que a inflação de bens. Isso é experiência internacional, nos países você vê isso e faz sentido, porque a inflação de bens, ela tem concorrência, né? Se as economias são abertas, se elas têm comércio exterior,
Então, assim, uma televisão, ela muito dela, né, muito do preço tem a ver com o preço da televisão no mercado internacional. O preço da carne, o preço da soja, não é só a televisão, não é só um artigo com mais tecnologia, mas tudo que é comercializável tem essa concorrência, tanto doméstica quanto externa. Agora, o serviço, você não exporta aluguel, você não exporta serviço de educação privada, você não exporta massagem, você pode exportar o massagista, mas não é? Então tem menos concorrência, isso em qualquer país. Então a inflação de serviços ela é mais alta que a inflação de bens, assim, em média. E um outro ponto é que ela é mais lenta nos movimentos mesmo. A revisão do preço de serviços, tanto para cima quanto para baixo, demora mais mesmo. Isso também em todos os países. Então faz sentido a inflação de serviços estar mais lenta, porque o apoio via política monetária, via política fiscal lá nos Estados Unidos foi muito grande. Foi grande no mundo como um todo, mas o apoio de renda por conta do Covid foi muito expressivo, tanto nos Estados Unidos, como na zona do euro, como nos outros países avançados, União Europeia, Inglaterra, Canadá, aqui no Brasil também foi bastante expressivo. Na maior parte dos emergentes, a gente pode, eu acho que de destaque, sem uma rede de apoio muito forte, que não tenha feito muita política fiscal e monetária, aqui na América Latina, México, China também não fez tanta política de apoio social, mas o resto do mundo inteiro fez, né? Essa política de apoio, ela tem efeitos de longo prazo, né? Então a gente está vendo isso ainda na inflação de serviço, que é uma coisa que tem menos concorrência mesmo, vai ser mais lento esse processo, mas isso não quer dizer que não aconteceu, porque está acontecendo e não vai continuar acontecendo. Então, a nossa ideia é que o FONC vai ter as condições suficientes para a inflação vai estar muito mais próxima de 2% e aí começar a dar essa luz verde para o FONC começar a cortar juros em junho. O Powell, na sessão de perguntas e respostas ontem, ele falou isso. Ele falou assim, não precisa estar em 2, mas precisa estar mais próximo de 2. Então, a gente acredita nisso. E também tem a questão do calendário eleitoral, né? Ou o FONC começa esse corte de juros agora em junho, ou ele tem, eu acho que o Powell, ele foi banqueiro central no governo Trump, ele vai ficar fora da eleição, aí viria para depois do final da eleição, que é novembro, né, dezembro. Não acho que é necessário manter o aperto monetário por tanto tempo assim, né? Então também tem essa questão do calendário eleitoral que faz com que a decisão tenha que ser ou é agora ou é muito mais para frente, né? É em junho ou depois da eleição? Eu acho que sim. Eu acho que começar o corte de juros ali durante a campanha eleitoral vai ser muito duro para o Federal Reserve como instituição. Uhum. Né? Porque, no caso, o candidato de oposição, qualquer candidato de oposição iria, né, poderia reclamar, questionar com toda razão, né? De questionar, não razão técnica, sim. Mas abre um questionamento que é desnecessário. Uhum. E falando dessa questão do apoio dado durante a Covid, esses estímulos, de certa forma, eles também reduziram talvez o efeito recessivo da alta da taxa de juros? Assim, a gente tem um juro, acho que se não me engano, o maior do século, próximo do maior do século, uhum. E a economia tá indo muito bem, né? Continua muito bom. Eu acho que tem muito a ver esse movimento, essa rede, né? Esse apoio de renda que foi feito no mundo inteiro e nos Estados Unidos foi extremamente expressivo. Ele
ele tem aí seus efeitos de muito mais longo prazo do que as pessoas imaginavam, né? Porque a magnitude foi muito grande. Como a gente nunca tinha passado por isso antes, outras crises, as soluções foram outras, né? Solução de crédito, né? Via mercado de títulos, que é o quantitative easing. Esse sim, a gente teve de novo no Covid, a gente já tinha tido lá em 2008, mas era mais um movimento mais vinculado a preços de ativos. Esse do Covid foi dinheiro direto no bolso das famílias. Isso foi uma coisa que eu não me lembro de ter tido uma experiência anterior, né? Então você não sabia. A gente está vendo o resultado e vendo a longevidade desse choque, porque a gente pode falar que é um choque, agora a gente está vivendo essa longevidade e ela foi bastante longa. Hoje dá para dizer que faz sentido, porque foi muita coisa, né? Foi um programa muito pesado, né? Mas hoje, né, a gente costuma dizer, engenheiro de obra feita não vale, né? Naquele momento, você nunca tinha passado por aquilo, se achava que... Se questionava até quando a inflação começou a acelerar nos países avançados e também aqui nos emergentes. As pessoas falaram, não, é temporário. Lembra a história do temporário? Gargalos não, é temporário, gargalo de oferta, é só um choque de oferta, vai passar, daqui a pouco, daqui 2 meses acaba. E só se olhava a questão de, realmente, a gente teve um choque de oferta, né? As pessoas, a restrição da mobilidade social, né? Ela fez com que a quantidade produzida fosse menor, que a quantidade de comércio, de transporte fosse menor. Isso é um choque de oferta, mas também teve um choque de demanda gigantesco, seja por expansão dos gastos públicos com auxílio emergencial, cheque, no caso nos Estados Unidos, seja por corte de juros, né? Juros zero, juro negativo. E naquele momento todo mundo falava, não, é temporário porque é um choque de oferta, e todo mundo esquecia do choque de demanda, né? Eu acho que muito por não ter instrumentos para saber o quanto que aquilo poderia representar. Agora, numa próxima crise, a gente já sabe. E, Tatiana, naquele ciclo, enfim, a inflação estava batendo, tinha muito desse argumento, né, de que era algo bem temporário, e depois mostrou-se que algumas críticas, né, com relação aos banqueiros centrais, que eles demoraram demais, principalmente nos países desenvolvidos, né, para subir a taxa de juros. Qual que é o risco, talvez, dos bancos centrais, principalmente o europeu e o americano, né, demorar demais para começar a cortar e esse juro alto começar a bater de forma mais forte na economia, na atividade? Não, assim, pelo esse grau de crescimento da economia que a gente ainda observa, né, principalmente no mercado de trabalho, e é um fenômeno mundial também. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê isso na Europa, aqui no Brasil, o Banco Central se questiona, o mercado de trabalho está muito aquecido, será que em algum momento não pode começar a pressionar a inflação de serviços? Porque até agora não pressionou, mas pode, né? O fantasma que está ali logo depois da esquina. Tem um ponto aí que dá um certo alento, né, de que pode se errar pelo conservadorismo e não necessariamente colocar a economia mundial numa recessão. Parece que é o caso dessa vez. Mas, de novo, a gente nunca passou por um choque, por uma crise sanitária igual a do Covid, que foi tão profunda e tão tão longa, né? Então, a gente está num campo aqui que a gente não tem. O economista, a gente tem uma ferramenta, que é a série de tempo, né? Então, a gente olha para o passado e, com base no passado, você tenta fazer inferências no futuro, né? A crise sanitária parecida com o que a gente teve agora foi lá a gripe espanhola, né? Mas era outro mundo, Sim. Era outra produtividade, era outras relações, não é comparável. Então,
por mais que a gente se cerque de modelos, de análise, muito estudo, a gente ainda hope for the better, né? Espere o melhor, né? Torça pelo melhor, né? Então, é isso. A princípio, parece que essa poupança que foi gerada ali pelas políticas durante o Covid, ela ainda não acabou. E ela dá esse colchão dar estofo para aguentar o desaforo de juros mais alto por mais tempo. E tem a vertente que eu tenho lido muito das pessoas relembrando o Paul Volcker, né, que é o Rockesmore nos Estados Unidos, que resolveu ali a questão da inflação depois da crise do petróleo, que ele falava assim, mais difícil correr atrás da inflação, né? Então, mais difícil correr atrás da inflação. Então, se tiver que ficar pecar pelo excesso do zelo, é melhor, porque correr atrás da inflação, trazer a inflação para baixo, né, deixar ela escapar para depois trazer ela de volta é mais complicado. E a gente viu isso agora nesse último ciclo, né? Foi coisa que você falou, é a taxa mais alta no último século. Tudo bem que não vale que o último século você só teve choques para baixo, né? Então a taxa foi extremamente baixa. Mas se a gente comparar com o século XX, década de 80, a década de 80 ainda estava o Paul Volcker lá, era mais alto, mas de 90 para frente ainda é a mais alta, né? Então, dá para pecar pelo zelo, mas a gente vai ter que medir isso, vai ter que fazer o fine tune, né? Em algum momento você vai ter que começar a se preocupar, mas agora não. Agora, o que a gente não acredita em recessão para a economia. Está longe de eu falar que o meu cenário é soft landing nos Estados Unidos. Eu acho que tem ciclo, sim. Não é que acabou o ciclo. Ciclo econômico existe. Agora, e por isso que eu acho que essa economia está forte, mas ela desacelera até o final do ano. Mas é uma desaceleração do ritmo de crescimento. Aí, economia americana crescendo aí 1,6, 1,5. Né? Não é uma recessão. E na época do Volcker dá uma chacoalhada, né, na economia, na alta de juros dele, né? Sim, mas aí ele puxou para 2 dígitos, sim, né? Sim. Não ficou em 5,5. E precisava, porque a inflação estava em 2 dígitos também. E, Tatiana, essa de o Fed segurar um pouco mais o juro um patamar estável ali entre 5,25 e 5,5, isso de certa forma impacta também o ciclo de queda de juros aqui do Copom. Ontem a gente teve aquela mudança, né, do plural para o singular com relação à manutenção do ritmo de cortes. A gente deve ver, a partir, não da próxima, mas da seguinte, uma redução do ritmo de corte de juros, talvez 0,25? Eu não acredito. Eu acredito que o Banco Central ainda tem espaço para manter o ritmo em 50 por mais algumas reuniões. Primeira coisa, porque juros, ao meu ver, né, e pelo sistema, pelo arcabouço de metas que a gente tem, meta de inflação, juros é para controle da inflação, né? E eu não vejo um problema de inflação nem no meu cenário, nem no cenário médio do mercado, né? A pesquisa Focus tem 3,7, 3,8 de inflação para esse ano, ou seja, a inflação continua caindo, porque o ano passado foi 4,6, tem 3,5 para o ano que vem, 12 meses à frente está com 3,45, é abaixo ainda do que a inflação que espera para o ano que vem. Quando você vê a inflação no mês a mês, né, a expectativa mensal da inflação do mercado, a projeção para agora, para março, é a inflação de 0,20%, para abril 0,30%, depois maio volta para 0,20%. Isso não parece ser um problema, um país que está com um problema de inflação, né? Com um problema de inflação, mesmo que seja a inflação subjacente, né? Que é a inflação de serviços, que ficou mais pressionada sim, mas em fevereiro a gente tem o impacto do reajuste das mensalidades escolares, por exemplo. Sazonal. Que pressionou.
E sempre pressiona, todo ano pressiona. Essas pessoas, quem analisa isso e ficou surpreendido com a inflação de fevereiro, realmente, não sei, questionável. Mas, então, nesse cenário onde a inflação nas próximas decisões vai ficar ali rodando entre 0,20 e 0,30, que seja 0,40, é um cenário que dá abertura, sim, para o Banco Central continuar mantendo o ritmo de 0,50. Por quê? Porque, principalmente do outro lado, o que combate a inflação? O que faz a inflação ser mais baixa, ficar contida aí no intervalo? É o grau de aperto ou não da política monetária. O grau de aperto da política monetária continua muito alto. Para você ter uma ideia, em agosto, quando eles começaram a cortar juros, a taxa de juro real ex ante, eu faço a taxa de juros do DI de um ano à frente, né? O DI de um ano, descontada a expectativa de inflação 12 meses à frente do mercado. Essa taxa de juro real, né, esse DI de um ano descontado a inflação 12 meses à frente, era 6,5%. Hoje não, que hoje subiu os juros, então deve estar maior. Mas ontem ela era 6,3%. De agosto até agora a gente cortou a um ritmo de 50 pontos, a gente saiu de 13,75 para 10,75, são 300 pontos, né? E a taxa de juro real caiu 0,20 bips, né? 20 igual, pontos. Né? Praticamente igual. Então, mexeu muito pouco, reduziu muito pouco o grau de aperto monetário, porque não é a taxa nominal, né, que é o 10, que é a taxa Selic, que mostra o quanto que a política monetária está apertada ou não. Exemplo simples, quando começou a subir a taxa de juros, a inflação estava rodando a 10%, ou estava indo para 10%. Né? Naquele momento, a taxa de juros era apertada? Não, mas a Selic estava maior. Logo que a Selic chegou aos 13,75, a inflação estava rodando a 8, 9. O grau de aperto monetário naquele momento é muito menor do que o grau de aperto monetário que a gente convive e já convivia, né? Porque essa taxa de juro real ex ante está rodando aí em torno de 6% desde do ano anterior, né? Então, desde 2022. A gente começou a cortar juros só em 2023. Né? A gente atinge 13,75 no final de 22, né? Em agosto de 22 e começa a cortar juros só em agosto de 2023. Né? Então, você fica um ano ali e desde então, depois desse um ano, ainda até agora, você continua com a taxa de juro real, que é a que realmente importa, que você tem que descontar a inflação para saber se a tua taxa de juros está apertada ou não, né? Deve fazer efeito na economia ou não, né? A tua taxa de juro real, que é o que dá a medida do aperto monetário, continua praticamente igual. Então, esse grau de aperto monetário com essa inflação bem comportada me indica que você tem espaço, o Banco Central tem espaço para continuar cortando a 50 pontos. Qual é o grande ponto? Bom, cenário é cenário, a gente não sabe o que acontece no amanhã. Isso é verdade, quem imaginava o Covid, quem imaginava a invasão da Rússia na Ucrânia, talvez algumas pessoas imaginassem, né? O mundo vive, né, de questões geopolíticas, mas pode ter uma mudança de cenário muito grande que ninguém, né? Um choque muito grande que não está hoje visível e que mude completamente. A tendência de inflação não é de baixa, esquece tudo isso que eu falei de preços de commodities ancorando as inflações no mundo para baixo. Tá bom, aí sim, realmente o Banco Central, né, como outros bancos centrais vão ter que bolar uma nova estratégia de política monetária, né? Mas à vista de hoje não tem nada. Tanto que o Banco Central ontem, na hora que ele faz a decisão, no comunicado ele fala, não houve uma mudança substancial no cenário.
Não teve mudança nenhuma. Mesmo assim, eles decidiram mudar a sinalização, né, e colocar ela só para a próxima reunião, o que leva a essa questão. Poxa, será que depois da próxima reunião aí ele reduz? O que ele está vendo que ninguém está vendo? Eu acho que ele já deixou claro que ele não está vendo nada que ninguém está vendo, porque ele falou, não vi uma mudança substancial do cenário. Mas nesse momento, acho que ele achou melhor ter esse grau de liberdade de poder só se vincular à próxima reunião, só para os próximos 45 dias. Sim. Mas eu acho que o mais provável é que depois de 45 dias possa mais 50 e depois, dando mais 45, mais 50, eu acho que dá para, com o cenário que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje sobre a mesa, dá tranquilamente para o Banco Central continuar cortando juros. Mantendo essa sinalização de que na próxima reunião, pelo menos, vai manter o ritmo. Né? Qual que é o espaço, dados os modelos que a gente tem hoje, para a queda de juros aqui no Brasil? Olha, para normalização, a taxa de juros abaixo de 8%. Dá para chegar até uns 7,5% na normalização. Né? Eu acredito no que o Banco Central tem sinalizado sempre, né, desde quando ele começou o ciclo, falando que, olha, é necessário deixar, né, a taxa ligeiramente contracionista, né, ou, né, contracionista ao final do ciclo. Então, a gente vê aí como um espaço para corte de juros, a gente vê o Banco Central tendo espaço para trazer a taxa de juros para 8%. Né? Tendo, né, no planejamento a taxa de juros em 8%, que é bem próxima da normalização, mas ainda um pouco acima. Vai depender muito da dinâmica da inflação. Tatiana, mudança a gente tem no final do ano, né, o fim do mandato aí do Roberto Campos Neto. A mudança de comando no Banco Central, ela tem influência nessa discussão? Ela tem influência nas expectativas do mercado com relação à inflação. Isso eu acredito, assim. Mas na decisão de política monetária, né, no dia a dia do Banco Central, não. Como que vocês estão vendo essa Eu acho que eles já eram independentes, né, antes de ganharem independência. Já tem uma história de Banco Central independente aí. Então, o Banco Central é uma instituição, acho que uma das mais críveis e mais técnicas que a gente tem no Brasil, acredito. E aí, então, mudança de presidência não reflete tanto, porque assim, você tem um board lá, esse board ele existe, ele trabalha, tem muita gente que já trabalha há muito tempo com o Banco Central dentro do board e vai continuar no board depois que, e se ele sair, né? Porque ele pode ser reconduzido também. Tem essa possibilidade dentro da lei de autonomia do Banco Central. Então, pensando aí no Banco Central como instituição, e eu acho que está correto pensar como instituição, não afeta. Agora, afeta as expectativas de mercado, tem afetado as expectativas de mercado. Eu acho que é uma das explicações de porquê da resistência da expectativa de inflação de longo prazo em 3,5%. Acima da meta, né? Acima da meta. Ligeiramente acima da meta, mas acima da meta. Eu acho que uma das explicações aí plausíveis é essa questão da mudança na presidência. Mas também tenho uma expectativa, eu acredito que se a inflação vier realmente em linha com o que o mercado espera, isso deve ter efeito nas expectativas de inflação. Não sei se superam essa ansiedade com relação à mudança da presidência, mas tem seu efeito positivo, sim. E um outro ponto muito importante é a questão fiscal,
né? Eu acho que, bom, amanhã a gente vai saber o relatório bimestral, o primeiro relatório bimestral das contas públicas no país. Há um mês atrás, não a mim, né? Mas se você chamasse, você deve ter chamado aí vários economistas, se vocês falaram sobre fiscal, era dado como líquido e certo que a meta já tinha mudado. A meta do primário, né? A meta do primário desse ano que foi aprovado no arcabouço fiscal do ano passado, em agosto, a meta do primário é 0%, mas até poucas semanas atrás, até 2 semanas atrás, o mercado, em grande maioria, tinha essa expectativa de que, olha, que meta? Não, meta de 0 não, já mudou, é 0,75, 0,50, né? E muito provável, né, e essa mudança de meta já para agora, para esse primeiro relatório bimestral, acontecendo aí entre o relatório bimestral e o envio da LDO, que acontece, tem data limite dia 15 de abril. Né? E o relatório que vem amanhã não vem com uma mudança de meta, vem com a manutenção da meta em 0%, vem com contingência, que era outro call unânime no mercado, de que não tinha contingenciamento. Vem com muito simbólico o contingenciamento, mas vem com contingenciamento também. Acho que eles trocaram, talvez não seja contingenciamento, talvez seja bloqueio, né? Bloqueio é menos drástico do que contingenciamento. Bloqueio, você só bloqueia, contingenciamento você corta, some o dinheiro, parece, né? Mas de qualquer maneira, o importante é o resultado final, né? Então, esse esforço fiscal, né? É a continuidade desse esforço fiscal para frente, né? Porque a gente não terminou o ano ainda, tem que terminar o ano. Sim. Então, essa meta tem que ser mantida ao longo do ano. E o esforço fiscal, ele também ajuda nessa mudança da expectativa de inflação, né? A tentar quebrar aí o efeito dessa ansiedade pela mudança da presidência do Banco Central. Legal. Tatiana, ano passado foi uma questão bastante importante para o mercado, se ia ou não mudar a meta de inflação, até que teve a reunião ali e acabou mantendo a mesma, né? É factível essa meta de 3% para a economia brasileira? É factível. Por que, olha, por exemplo, México tem a meta em 3%, acho que desde a adoção do regime de metas. Colômbia também. Não acho que eles começaram com outra meta, não. Assim, a meta na América Latina de inflação é de 3% a 2%. A meta de inflação no Peru é 2%. A gente está falando de economias com potenciais, né? Não estou falando de PIB potencial, mas eu estou falando de potencialidades, né? Se a gente pensar nas potencialidades diferentes e algumas menor que o Brasil. Por que o Brasil não teria condições de ter uma meta de 3%. Quando você vai olhar o regime de meta de inflação, começou a ser adotado ali no começo da década de 90, o Brasil é um dos primeiros né? Não primeiro, mas começou ali Austrália, Nova Zelândia, seguindo de Israel, né? Aí Inglaterra, ali no começo da década de 90. O Brasil vem mais para o final da década de 90. Mas a gente está na primeira leva, né? de meta de adoção de meta de inflação, né? Todo esse pessoal dessa primeira leva e até o da segunda leva, já pensando em emergente, já estavam em grande maioria em 3% de meta de inflação muito antes do Brasil. A gente chegou ao 3% esse ano, depois de mais de 20 anos de arcabouço de meta de inflação, grande parte dele bem sucedido. Então, a gente fez um movimento muito lento. Não dá nem para falar que, não, porque foi abrupto. Então, talvez a economia não esteja preparada para essa meta, porque foi muito rápido. Não. A gente chegou aqui a passos de tartaruga nesse 3%. Né? E eu estou comparando com países emergentes. Então, não estou fazendo uma comparação com países diferentes. Né? Estou comparando com países que têm
mais acentuado, menos acentuado, problemas idiosincráticos parecidos. Problema de dívida, problema de potencial baixo, problema de desigualdade de renda, problema de força de trabalho, de problema de qualificação de força de trabalho, de criminalidade, de dificuldade de negócios. Todo mundo um pouco para lá, um pouco para cá, mas todo mundo igual, né? Se essas outras economias já trabalham com a meta de 3 há muito mais tempo que o Brasil, por que o Brasil não teria? Esse debate ali que apareceu de vez em quando nos últimos anos no Brasil e apareceu mais fortemente ali no começo do ano passado no Brasil, era um debate muito deslocado. Daria para dizer, até pegando esse retrospecto, de que é factível essa meta de inflação de 3%, daria para dizer que o Brasil está em um patamar melhor do que já esteve, talvez, nos últimos anos? Por conta da meta? Pela possibilidade de conseguir alcançar a meta. Acho que sim, dá. Inflação é sempre melhor menos do que mais. Uhum. Inflação é altamente regressiva, né? Quem mais sofre com a inflação, vou chover no molhado aqui, vocês estão cansados de ouvir isso, mas é verdade. Quem mais sofre com a inflação é a população de baixa renda que não consegue se defender da inflação. Uhum. Né? Num país de desigualdade social, de desigualdade de renda grande como o Brasil, de concentração de renda grande como o Brasil, ele fica necessariamente melhor quando a inflação é mais baixa. Se a gente conseguir alcançar essa situação de que a inflação fica baixa para sempre, isso é a melhor posição que você pode colocar um país que tem as desigualdades que o Brasil tem. Uhum. E, Tatiana, tem uma provocação aqui. Nos últimos anos, os economistas erraram constantemente a projeção de crescimento para o Brasil, mas, de certa forma, sempre para baixo, né? Por que isso tem acontecido? Nesse ano mesmo, né? A gente começou o Focus ali, o primeiro do ano era de um crescimento de 1,52, tá em 1,80 e já tem gente no mercado falando que talvez o mínimo seja de 2,5. Por que dessas constantes revisões para cima? O que talvez os modelos não estejam conseguindo capturar que está tendo que ser revisado tanto para cima, assim? Os choques, né? E aí vai ser sempre assim. Modelo econômico não consegue capturar choque, não consegue introduzir choque. Né? A gente consegue introduzir a relação, se subir juros, se cair juros, o que acontece com a demanda, se tiver mais política fiscal, mais expansão de gastos, menos expansão de gastos, se tiver mais comércio exterior, menos comércio exterior, porque isso também é importante. O mundo cresce mais, o mundo cresce menos. Para economias abertas, a nossa é aberta. Poderia ser mais? Poderia, mas ela é aberta. Os movimentos internacionais importam. Vide Brasil no começo dos anos 2000, quando a China, em 2001, entra para a Organização Mundial do Comércio, e aí você tem o boom de commodities por conta da demanda da China, a gente cresce horrores naquele... Né? A gente tem um influxo de capital, de investimento no Brasil, que faz aquela onda de crescimento que culmina ali em 2010, a gente crescendo 7,5%. Né? Então, isso os modelos conseguem, né? Mas o choque não dá. E aí, o que aconteceu? Acho que com todas as variáveis. Porque, assim, os economistas erraram, porque a inflação é só... o crescimento econômico, né, veio muito diferente do que os economistas projetam desde ali de 2020. Não só aqui, né? Todo mundo errou projeção de crescimento econômico no mundo como um todo, né? E errou né, que parece não ser aceitável, que é o seguinte, né? Quando o erro é sempre para o mesmo lado. Por que você não conseguiu ajustar, dado que você já está há anos errando e assim, você erra e o PIB vem para cima. Então, o erro é sempre para o mesmo lado. Não é assim, um ano o PIB vem para cima e outro ano vem para baixo. Aí fica mais difícil de você... descobrir o que está errado no modelo. Mas, a princípio, quando você olha, você fala assim, olha, errou e errou sempre na mesma direção, deveria saber da onde, né, o que está errando para ajustar para o próximo ano. Mas se você for ver, cada ano você teve um choque diferente.
Porque você teve o Covid, que foi o choque para baixo. Mas depois disso, você teve vários choques para cima. Cada ano de uma natureza. Então, você teve a política fiscal, né, que ninguém esperava de uma economia, de um ideal liberal, o grau de colchão e de suporte de programa social que foi feito, por exemplo. Né? Aí isso explica aí os dois, o erro da expectativa de 21 e 22. Né? 23, você tem uma super safra agrícola, que o PIB do primeiro trimestre, o crescimento do primeiro trimestre do ano passado, 80% dele foi por conta do resultado agrícola. Detalhe, é o PIB agrícola, não estou falando da agroindústria, estou falando do PIB agrícola. O PIB agrícola representa aí 5 a 8% do PIB. O agrícola, né, a produção na terra. Né? Imagina, para essa participação pequena, né, frente à indústria, que é uns 20, 22, e serviços, que é mais de 60%, para essa participação pequena ter representado 80% do resultado do PIB no trimestre, você imagina quanto é que foi o crescimento. No trimestre, cresceu mais de 27%. No ano como um todo de 2023, mais de 36% do PIB, né, ao redor de 36% do resultado do PIB do ano passado foi desse setor agrícola pequeno, né, em representação no PIB. Né? Aí quando você coloca a agroindústria, aí a coisa aumenta mais ainda. Né? Mas a princípio, você começa o ano de 2023 sabendo que você ia ter uma safra boa, mas ninguém imaginava que fosse o que foi. Né? Todo mundo tinha uma projeção de safra agrícola muito boa, melhor, né, num momento histórico importante, mas ela foi muito melhor do que se imaginava, né? 2022, além dessa, né, voltando um pouco atrás, 2022, além da questão de todo o respaldo de renda, né, de suporte por conta da política fiscal e monetária também, você teve ali a invasão da Rússia na Ucrânia, que favoreceu muito o comércio brasileiro, favoreceu de novo o setor, né, commodities como um todo, não só agrícola, brilhando, né? Então, são choques. Né? Dessa vez a gente deu sorte que foi uma cadeia de choques positivos, né? Podia ter sido pior, a gente podia ter errado para o outro lado, né? Isso ninguém quer. Esse ano eu acho que está mais difícil, né? Errar para o outro lado, errar para muito acima do que o mercado está projetando. Eu tenho 1,8, já tenho 1,8 faz muito tempo, quando o mercado tinha lá 1,3, eu já estava com 1,8 para esse ano. E aí eu vou errar pelo motivo... O que vai me fazer errar no PIB, né, o meu risco é um motivo muito ruim, e que piora o meu cenário, que aí eu vou ter que rever a expectativa de corte de juros, comportamento da inflação, porque para crescer aí muito mais, voltar a crescer os 3% que a gente viu nos 2 últimos anos em média, eu só consigo ver aí a razão numa política fiscal muito mais expansionista. Certo. Né? E aí quer dizer que não tem meta primária, que não teve esforço fiscal e é a inflação na veia. Né? E não acho que isso vai acontecer. Não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o impulso fiscal desse ano vai ser menor do que o ano passado. Eu acho que tem um esforço já acontecendo, mais obviamente pelo lado da arrecadação do que pelo lado do gasto, mas tem. E também pelo lado do gasto tributário, né? Quando você tira isenção, desoneração, é gasto, né? É gasto tributário que está deixando de acontecer. Esse é interessante. Mas eu acho que a diretriz ali de esforço de tentar chegar o mais próximo do reequilíbrio das contas públicas vai ser perseguido ao longo do ano. Porque o benefício é muito maior, né? Quanto mais a gente conseguir finalmente
equilibrar as contas fiscais, mais espaço você tem para cortar juros no país. E quanto mais espaço você tiver para cortar juros no país, mais crescimento sustentável você tem pela frente, né? E tem um ponto além, né? Que eu sempre falo assim, o Brasil está há 2 décadas ou mais, né, tentando virar essa página do equilíbrio das contas públicas. Né? Não é questão de um governo ou outro governo, são vários governos que estão nessa luta. Né? A gente tem meta primária desde o Fernando Henrique Cardoso, se não me engano. E a gente não vira a página. E qual é o grande problema da gente não virar a página, né? Não resolver esse assunto? Não é virar a página assim, não vou fazer nada, vou deixar do jeito que está. Não. Virar a página resolvendo o assunto. Porque assim, a gente tinha um problema de inflação, de hiperinflação. Passamos aí décadas com um problema de hiperinflação. Até que a gente tentou um plano, outro plano, chegamos num plano que realmente a gente quebrou a espinha da inflação. Viramos a página. No que a gente virou a página, a gente foi para outras questões. E foi assim que chegamos até aqui. Foi assim que a gente conseguiu caminhar, conseguiu introduzir classe C e D no poder, tendo poder de compra, as pessoas viajando, pessoas que nunca imaginaram na família, famílias que nunca tiveram acesso à educação universitária, então tendo, finalmente as pessoas se formando na universidade e tal, e outras evoluções, inúmeras evoluções. E aí fomos virando a página. Só que no fiscal a gente já está há muito tempo nessa história do fiscal e não vira a página. E não virar a página significa que a gente não consegue ir para outras agendas. Porque a gente não vira a página no fiscal, que é a agenda de produtividade, que é a agenda da reforma educacional, mas uma reforma educacional profunda, né? Olhar de frente. Não falta emprego no Brasil. Tem cidades, vocês já fizeram reportagem a respeito disso, de polos industriais que não conseguem mão de obra. Porque não tem. Porque a educação ela não é direcionada, e acontece, na Alemanha a educação é direcionada para as demandas, na Austrália é direcionada para as demandas do mercado doméstico, profissional, e aqui no Brasil a gente não tem uma programação, a gente não tem nenhuma pesquisa, a gente não sabe o que os polos estão precisando, você não tem uma interconexão tem, né? Mas é pouco, é falha, né? Tem que repensar. Só que a gente não consegue chegar nisso porque, assim, você não tem orçamento, né? Enquanto você não equilibrar as contas públicas, você não tem orçamento para pensar em poder flexibilizar a arrecadação, reduzir carga tributária. Não dá, o Brasil hoje não consegue entrar num debate de redução de carga tributária. A baixa produtividade brasileira é a razão do nosso PIB crescer menos, por exemplo, que o PIB dos Estados Unidos? Isso, é a razão na média, né? Se a gente pegar aí, na média, nas últimas 3 décadas, o Brasil cresceu 2%, um pouco abaixo de 2%. Né? Para um país emergente é muito pouco. Os Estados Unidos pode crescer 2%, porque ele é um país avançado, desenvolvido. Né? A Inglaterra pode crescer 2% ou menos, mas um país emergente não. Pega a Índia. Quanto que a Índia cresce? A gente compete com a Índia, né? Quanto que a China já cresceu? Agora não competimos mais com a China, mas, né? Pega outros emergentes, né? No relativo vai ficando cada vez mais irrelevante, né? Não, e o tamanho do mercado de trabalho, o tamanho da população, a gente precisa crescer mais para poder realmente absorver a população que a gente tem, melhorar a questão de renda, né? Mas não é por mágica, né? Mágica dura pouco, né? Então tem que ter uma agenda focada em produtividade, e aí produtividade envolve fortalecimento de instituições e uma série de coisas que precisam ser debatidas ainda no país, que não estão muito bem aljambradas. Tatiana, tem uma discussão no mercado de que essas reformas que foram feitas aí desde 2017, desde o governo Temer, estariam talvez
aumentando o PIB potencial do Brasil, né? Como que você vê essa discussão? Eu acho, assim, empiricamente, nada comprova isso. É um achismo, por enquanto. Eu acho que é um achismo, nada comprova isso. Porque quando você fala em, né, uma coisa que eu já comentei aqui, neutro, potencial, são variáveis de longo prazo. Essas variáveis, elas não mudam no curto prazo. Né? Você precisa ter mudanças estruturais para que elas mudem no curto prazo. Tivemos uma série de reformas, mas a reforma do trabalho, por exemplo, é de terceiro. Não é uma reforma trabalhista. O custo trabalhista continua alto. Né? Diminuiu a judicialização, concordo, e isso deu um ganho, né, uma eficiência, melhorou a eficiência do capital das empresas, porque as empresas tinham que focar uma parte do capital para causas judiciais. Né? Então, na hora que você flexibiliza contratos, né, e na hora que você mudou isso, você diminuiu muito esse custo de judicialização de causas trabalhistas. Né? Não tô negando o efeito positivo da reforma, mas foi uma mini reforma. Né? Reforma trabalhista é outra coisa, uma coisa muito mais ampla. Né? Isso não aconteceu. Né? Teve a reforma da Previdência também, essa sim, mas aí a gente deu o azar, né? A falta de sorte de ter um Covid na sequência. Sim. Então, toda a poupança da reforma da Previdência em 10 anos foi gasta, exatamente gasta, grande parte, estou brincando, mas uns 70%, 80% foi gasto só com a rede social que foi criada ali durante os 2 anos ali de crise mais forte para o Covid. Né? Mas tudo bem. Aí tem o fim da TJLP, esse realmente melhorou a eficiência da política monetária. Então, deixou a política monetária menos custosa, porque quando você tinha TJLP e parte da economia vivia a TJLP, quando você tinha um problema de inflação, para você combater essa inflação, você tinha que aumentar muito mais os juros para compensar uma parte da economia que não ia ter o impacto dessa alta de juros. Né? Então, o fim da TJLP e a TLP, ela deu um ganho de eficiência, né, para o Brasil em várias frontes. Né? Então, melhorou o custo, diminuiu o custo da política monetária, criou deixou o mercado de capitais deslanchar, que é uma coisa que tem nos Estados Unidos. Né? Então, o mercado de capitais lá é gigantesco. Né? Então, você quer empreender, você tem um mercado que te financia, né? Você pode escolher, você tem várias formas de financiamento, vários produtos e tal. O mercado de capital no Brasil, ele estava ali, achatado pela existência da TJLP. Quando você tira a TJLP, você vê o mercado de capitais crescer. Ainda é muito pequeno. Né? Olhando ali na parte de crédito, agora está chegando próximo de 12% da carteira de crédito do sistema bancário, a carteira livre de crédito. Né? Tem muito mais, mas aí você precisa de fortalecimento de instituições e tal. Então, tem algumas coisas que são positivas, né? Mas se você tivesse tido um ganho de potencial realmente significativo, a gente veria, porque você precisa de capital e você precisa da mão de obra, né? O Brasil, saiu as pesquisas recentes, tanto de proficiência, né, do PISA, né, que mede grau de educação, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil ou continua na parte baixa do ranking ou piorando, né? A gente consegue perder para a América Latina, né? IDH, o nosso IDH é mais baixo, nada contra, mas depois de 20 anos de crise, ainda o IDH do Brasil é mais baixo que o IDH da Argentina. Né? A Argentina não, é a gente que está errado.
né? Nesse sentido. Então, eu acho que se tivesse tido esse ganho de potencial, essas situações, porque esses pontos, né, a qualidade da mão de obra, a nota no PISA, o IDH, essas são variáveis que mostram o estrutural do país. E essas variáveis não melhoraram. Né? E aí, quando você vai para o PIB, né, e você faz uma conta simples, que é quantidade, né, o PIB, o valor do PIB, né, do IBGE dividido pela mão de obra, porque aí você teria, né, o quanto produzido por pessoa, você vê que está de lado. Ou mesmo sem fazer conta nenhuma, você pega o PIB e faz uma média histórica de 20, 30 anos, 2%, que eram os mesmos 2% de 10 anos atrás, que eram os mesmos 2% de 10 anos antes. Então, empiricamente, eu não consigo constatar esse ganho de produtividade. E, Tatiana, falar um pouquinho de câmbio. No Boletim Focus, a gente tem previsão para esse ano de 4,95 e uma projeção meio que altista, né, para os anos seguintes. Depois, 25 tem 5, 26, 5,4 e para 26, 5,10 centavos. É por aí mesmo que deve ser o câmbio? Assim, é difícil acertar na vírgula. 5,04, né? 5,04. Ah, tá. 5,4, falei, não, aí seria ótimo demais. E 2026 é 5,1, né? R$5,10. É meio estável, né? Mas mesmo assim inclinado para cima, né? Deve ser uma tendência essa mesmo, assim? Para baixo de 5 vai ser difícil a gente ficar nos próximos anos. Eu tendo a achar que sim. Eu acho que, assim, a minha projeção para esse ano não é 5, mas para os próximos anos até vejo lá um 4,95, 4,85. Mas é a página da produtividade, né? Eu acho que para realmente a gente ser atrator de capital produtivo e, né, se transformar em competitivo, né, ainda leva um tempo. Então, se você não tem um produto competitivo, você tem que fazer um preço competitivo. Então, não vejo muito espaço para esse câmbio apreciar muito do patamar, infelizmente, né? Do patamar de 5 no curto prazo. Tá. Daria para dizer que no médio prazo, já que a senhora tem essa projeção de enfim, dólar a 4,40, dólar a 4,95, 4,85 para os próximos anos, que a direção projetada pelo mercado está, de certa forma, equivocada? Já que é uma direção para cima da senhora para baixo. Mas é tão próximo, né? 5,04 ou 5,10 para 4,95 assim, hoje eu tive eu comecei o dia com uma apresentação sobre macro, e aí quando chegou na parte de câmbio, eu quis deixar bem claro, assim, não tenho a menor intenção de acertar a taxa de câmbio de um dia, porque eu estou falando dessas taxas que eu projeto para o final de cada ano, sim, né? Eu sou humilde o suficiente para saber que eu não tenho a menor condição de conseguir acertar essas projeções. O que eu tento é ter uma ideia mais assertiva a respeito da tendência. E eu não vejo muita diferença entre 5,04, 5,10 e 4,95. Para mim, a projeção do mercado não é para cima de câmbio, é de lado, e a minha projeção também. Né? Agora, não consigo ver a taxa de câmbio voltando para 4, 3,70, né? Patamar de 3,70 ali, que era o que tinha. Sim. Eu acho que em 2019, acho que para isso a gente teria que ter um ganho de competitividade, de produtividade expressivo. E eu acredito que a gente vai ter. Eu acho que está todo mundo querendo e trabalhando para isso, né? A sociedade brasileira anseia isso. É só ver como a gente abraçou aí a reforma da Previdência. Vamos, reforma da Previdência. Em qualquer lugar do mundo você vê reforma da Previdência, a população indo na rua, se manifestando e tal, não sei o quê. Reforma tributária. Vamos, reforma tributária, né? É uma população engajada, né? Em querer ir para frente.
Então, eu vejo, mas não no curto prazo. Então, não consigo ver a taxa de câmbio podendo apreciar tanto assim. Seria bom, mas no curto prazo acho que não vai acontecer mesmo. Maravilha. Tatiana, as perguntas que eu tinha eram essas. Tem mais algum ponto que você queira comentar? Não, isso, nós falamos de Deus e sua obra, tá ótimo. Então, eu queria agradecer, então, mais uma vez, pela participação. Obrigada pelo convite. Uma honra. Bom, acho que é isso. Então, Voz do Mercado fica por aqui. Até mais.